E Fernando Diniz falou sobre o que espera em relação à janela de transferências do Corinthians. Você sabe, a partir de 20 de julho, o Timão e os outros clubes brasileiros poderão anunciar novas contratações. Se você imaginava que o Diniz apresentaria uma lista com 4 ou 5 reforços, não é bem por aí. Dá uma olhada no que disse o treinador alvinegro depois da vitória do Timão por 1-0 contra o Atlético Mineiro, abre aspas, nessa janela de contratações, a manutenção de jogadores é o principal objetivo. O maior ganho será a manutenção e talvez a contratação de um ou outro jogador. E essa declaração do Diniz se explica. São várias as possibilidades de saída na janela da metade do ano. O caso mais grave do Memphis Depay, cujo contrato se encerra em 20 de junho. E a renovação hoje está muito mais para não acontecer do que o contrário. Yuri Alberto, Hugo Souza, Mateuzinho, Bidon, André e até Alan são especulados como possíveis reforços de clubes do velho continente, com a lembrança de que o Corinthians precisa arrecadar 151 milhões de reais com vendas de atletas nessa temporada para cumprir seu balanço financeiro. Só para arrematar, registrar que Memphis Depay deve fazer sua última partida com a camisa do Corinthians nesse meio de semana contra o Platense, jogo na quarta-feira, marcado para a Neoquímica Arena pela Libertadores da América. A saideira sobre o Timão acontece nesta segunda-feira no Conselho Deliberativo, a votação para a expulsão de André Sanches. Presidente tido como uma das principais figuras da história do clube, ele pode ser expulso do Corinthians por ter usado 480 mil reais com gastos de um cartão corporativo entre agosto de 2018 e fevereiro de 2021. E o Corinthians anunciará nesse domingo uma parceira para o pagamento dos salários de Memphis Depay. Pelo menos é essa a expectativa do mercado, depois que a Easy Seguros, que é patrocinadora do uniforme corintiano nas costas, prometeu fazer um grande lançamento antes da partida contra o Atlético. Você sabe, Corinthians e Atlético Mineiro se enfrentam na Neoquímica Arena às 18h30. E a parceira prometeu essa novidade, que fez muita gente imaginar que poderia ser algo associado ao Memphis. A Easy assumiria parte dos salários do holandês para permitir que ele ficasse. Antes de gravar o vídeo na manhã desse domingo, entrei em contato com uma pessoa próxima ao presidente Osmar Stabile, e a pessoa assegurou que o clube ainda não encontrou parceiros interessados em bancar os vencimentos do Memphis. Essa pessoa ficaria surpresa se o anúncio da Easy tivesse associação ao Memphis Depay. A boa notícia para o torcedor alvinegro é que o Memphis enfim está relacionado, depois de mais de 2 meses se recuperando de uma lesão muscular, e ele deve jogar por pelo menos 30 minutos. Memphis que precisa estar em campo até para mostrar para o técnico da seleção holandesa que está recuperado e pronto para a Copa do Mundo. Timão que não pode nem pensar em perder, até por conta da preocupação com a zona do rebaixamento. O clube deixou o Z4 depois da derrota do Santos, mas está empatado em pontos com o Santos e precisa vencer para se distanciar do Z4. E informação exclusiva, o atacante René, que pertence à Portuguesa e está emprestado ao Vitória, é alvo de 2 clubes grandes de São Paulo. Os nomes desses times não foram revelados. O que eu posso te assegurar é que ambos pretendem comprar o jogador na janela de julho. E o fato de o René só ter 9 partidas na Série A permite que ele seja reforço no segundo semestre. Há também o interesse de um clube do Nordeste, além de uma equipe de Portugal e outra da França. Português ainda não tem ofertas oficiais com papel timbrado, mas um desses interessados já sinalizou com a intenção de pagar até 5 milhões de euros. E aqui vem informação importante. O Vitória tem a possibilidade de compra por 1 milhão de euros desde que não existam ofertas. Se essa proposta de 5 milhões de euros se confirmar, ou o Vitória cobre a proposta ou é obrigado a liberá-lo ficando com apenas 10% da taxa de vitrine, que é um valor que funciona como uma espécie de bonificação ao time que deu visibilidade ao atleta. O René é o segundo atacante com mais gols na temporada entre todos os jogadores que disputam a Série A. São 16 gols para o centroavante, que só está atrás do Pedro com 18. René pelo Vitória tem 15 jogos, 9 gols e 1 assistência. Temporada espetacular de alguém que tem só 22 anos de idade. Só para lembrar que antes da mudança para o Vitória, o Corinthians era o principal interessado e ficou bem perto de contratá-lo. Só não o fez porque o presidente Osmar Stabile considerou caro o pagamento de 700 mil reais pelo empréstimo. E tem centroavante revelando procura do Corinthians. Eu me refiro a Danilo Pereira, atacante de 27 anos de idade que pertence ao Rangers da Escócia e que está emprestado ao NEC da Holanda.
Ele deu uma entrevista à ESPN e disse o seguinte, abre aspas, conversei com o Corinthians, acho que foi na última janela de transferências, se não me engano, teve uma possibilidade, mas só Deus sabe. Seria uma honra para mim. Nasci em Itaquera e quando alguém nasce em Itaquera não tem jeito. O Corinthians está na veia. Família corintiana, tudo um bando de loucos. Só para contextualizar e explicar sobre quem é Danilo Pereira. Jogador que ficou no até o sub-17 do Corinthians. Depois ele passou por Ponte Preta, Vasco, Santos e Ajax. No Ajax não conseguiu brilhar, mas se manteve no futebol holandês com bons números, chegou a ser vendido por 6 milhões de euros ao Rangers, onde também conseguiu boas indicações. Mas na temporada atual pelo Rangers, ele disputou os 6 primeiros meses do ano, 28 jogos, 4 gols e 3 assistências. Acabou sendo emprestado para o NEC, onde não foi bem. 12 partidas, 1 gol e 1 assistência. Apesar de ser de Itaquera e torcedor corintiano declarado, Danilo Pereira afirmou que uma mudança para o Brasil e para o Corinthians não é das mais simples, porque ele nesse meio tempo se casou com uma holandesa e tem seus filhos sendo criados na Europa, o que para ele é uma baita satisfação. Só para completar, Danilo Pereira, centroavante de 27 anos de idade. A busca do Corinthians por um centroavante é antiga, até porque o Pedro Raul não tem conseguido jogar como se imaginava. E você pensa o quê sobre a busca alvinegra em relação a um camisa 9? Yuri Alberto também pode deixar o clube. Já usa o espaço para comentário, registra sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Descobri por que Roger Guedes esteve na Neoquímica Arena na noite desse domingo para acompanhar Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. Um monte de gente passou a especular que ele estaria voltando para o Timão ou para o Galo, os clubes onde ele mais fez sucesso no futebol brasileiro. Já tem até jornalista cravando que Roger Guedes virou opção para o Corinthians na metade da temporada. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Marcelo Paz, o executivo de futebol do Timão. E dá para garantir que não há negociação, até porque já houve proposta de 20 milhões de euros feita pelo Grêmio pro Al Rayyan e o clube qatari recusou. Temporada do Roger Guedes foi perto da perfeição, 32 jogos, 31 gols e mais 4 assistências. Roger Guedes tem mais 1 ano de contrato com o Al Rayyan e sua renovação, a última, lhe garantiu ainda maior salário. Ele ganhava 5 milhões de reais por mês e passou a ganhar 6 milhões de reais mensais. Mesmo os vencimentos do Memphis Depay, só que o salário do Roger Guedes é livre de impostos. E por lá, no Catar, há um plano para naturalizá-lo, para que ele possa defender a seleção do Catar na briga por vaga na próxima Copa do Mundo. O Marcelo Paz me assegurou que não existe negociação. Roger Guedes fez apenas um pedido, porque está passando férias no Brasil e, ao lado de alguns amigos, gostaria de ir para a Neoquímica Arena. O Corinthians atendeu esse pedido, forneceu um camarote. O Roger ainda passou antes da partida no vestiário para cumprimentar o presidente, o Marcelo Paz e outros jogadores, mas a chance de negociação por hora está descartada. Corinthians não tem dinheiro, o Galo não pode chegar aos 20 milhões de euros que o Grêmio ofereceu na tentativa de contratá-lo na temporada passada, oferta rejeitada pelo Al Rayyan. E você gostaria do Roger Guedes no futebol brasileiro? Já usa o espaço para comentário e opine, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o atacante Yuri Alberto não é o único caso que preocupa o Corinthians quando o assunto é venda futura baseada em percentual. Você sabe, o Corinthians tem só 50% dos direitos econômicos do centroavante. Com um detalhe importante, assim que confirmar a venda do atleta, para qual clube que for, o Corinthians ainda vai precisar repassar 10% dos seus direitos econômicos ao André Curi. Vão sobrar para o Timão só 40% dos direitos econômicos. Fiz uma pesquisa com outros jogadores do elenco. Memphis Depay, por exemplo, deve sair de graça no fim do contrato no meio do ano, mas se fosse negociado antes, o Corinthians ficaria com só 50% dos direitos econômicos. Situações parecidas a do goleiro Hugo Souza e do lateral direito Mateuzinho. O Hugo, que teve a oferta do Milan, e o Mateuzinho, que interessa ao Zenit, tem só 60% dos direitos econômicos presos ao Corinthians. Isso significa que uma venda garantiria pouco mais da metade do valor ao Corinthians, o restante não entraria nos cofres alvinegros. André tem 70% dos direitos econômicos vinculados ao Corinthians. O melhor caso é do Bidon, a participação do Corinthians numa futura venda é de 90%. O caso mais grave é de Matheus Bidu, que chegou contratado do Guarani e tem só 20% do valor de uma venda futura vinculado ao Timão. Para completar, registrar que o Corinthians anunciou nas últimas horas mais um patrocínio para o seu uniforme. A Black Tools
vai ocupar o espaço na parte de trás do calção. A estreia está marcada para a noite dessa quinta-feira contra o Peñarol na Libertadores da América. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.